Olá pessoal, bom dia. Aqui é do canal Semeando, é o Sardinha. Hoje estamos aqui, outubro de 2022, não é? Sejam bem-vindos, não saia daí, tá bom? Que hoje o assunto aqui vai ser muito interessante para você e para sua família, tá? Hoje o assunto, nós vamos falar sobre fé, não é, Zana? Não, sobre o bom samaritano. Sobre o bom salário. Tá certo. Hoje meu convidado aqui é o Osanã. Se apresente aí, Osanã. Meu nome é Ozanan, sou evangélico, moro aqui em Brasília, DF, e hoje nós iremos falar sobre o bom samaritano. O bom samaritano. Quanto tempo, Osanã, que você é crente? Tem muitos anos. Você é crente ou é evangélico ou é cristão? Sou cristão. Não é crente? Também, Não é evangélico? também. Tá. Que- Porque tem pessoas que gostam de ser chamado de um ou de outro, né? Não, eu não sou evangélico, eu sou crente. Tem uns que falam, não, eu não sou crente, né? Mas eu sou cristão. E no final, irmãos, é a mesma coisa. Pessoal, não sai daí, viu? Hoje o assunto aqui vai ser muito interessante para a sua vida, para a minha vida e para a vida do Osanã, para a vida da minha mãe que está ouvindo aqui, tá? Porque eu tenho certeza que cada vídeo desse que eu faço, trazendo os meus convidados, tem sido uma bênção para mim e para eles, tá certo? E para você que está assistindo, beleza? Pessoal, parábola do bom samaritano. É complicado, não é, essa parábola? Você achou fácil? eu achei uma parábola mais ou menos. Não é muito fácil, também não é muito difícil. De entender, né? Porque a história por si mesmo você consegue entender, mas quando você vai se aprofundar, você vê que tem vários caminhos, tem várias nuances. Pessoal, para quem não conhece, não sabe onde é que está endereçado, é Lucas 10, tá? Lucas 10, lá fala, Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano. Por que Jesus fala bom samaritano? Se ele fala bom, é porque também tinha mal, não é isso, Zana? Exatamente. Tinha mau samaritano, como tinha bons judeus, tinha maus judeus também. Isso, Como tem exatamente. bons brasileiros, tem maus brasileiros e assim por diante. Não é? Essa história se desenrola, ela começa quando um doutor da lei, ela chega, Osana, aí pergunta para Jesus, pergunta para o mestre, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso um doutor da lei. Para quem não sabe, um doutor da lei era um cara que entendia da Torá, ou seja, dos 5 livros do Pentateuco, 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que antes não tinha o Novo Testamento, não é? Então ele era um cara totalmente inteirado da lei mosaica, certo, Zanato? Certo? Era como se fosse um teólogo hoje. Pronto, boa analogia. Trazendo para hoje, ele seria um teólogo, né, Zanato? Isso. Então ele sabia tudo. Aí ele faz, a Bíblia diz que ele faz essa pergunta para Jesus, experimentando, testando Jesus. Ou seja, testar logo quem? O O mestre, mestre, né? que sabia sabia e sabe de tudo, não é? Aí ele pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí, essa pergunta também, embora eu seja cristão, você seja cristão, você também pode fazer, cabe também para nós fazermos essa pergunta, o que eu devo fazer? Porque às vezes a gente lê, e tem pessoas que não têm certeza da salvação. Sabia disso?
Sabia, Zona? Sabia. Que tem pessoas na igreja que não têm certeza da salvação? Com certeza, muitas pessoas, tanto na igreja como fora da igreja, elas têm essa dúvida de que vai para o céu, que vai ser salvo, que vai receber a vida eterna. Às vezes está envolvida num grupo religioso e tal, mas ainda não tem esse entendimento ainda, né? Não tem esse entendimento, não tem essa convicção. Às vezes por falta de muitas vezes de estudo, né? E aí Jesus pergunta para ele o que a lei diz e o que ele responde, né? O doutor da lei. O doutor da lei, Cristo responde no doutor da lei, se ele analisou, se ele lê as escrituras, se ele sabe as escrituras, como ele vê. O que a lei diz, né? Ele responde o que a lei diz. Aí ele responde que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo. E aí Jesus fala o que para ele? Antes de Jesus falar algo para ele pergunta, mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a falar sobre a parábola do bom samaritano. Aí entra, né? Entra. E sem ele perceber, Jesus insere ele na história. Porque quando ele lá voando. Quando ele fala do doutor da lei, ele já, do sacerdote, do levita, já introduz ele na história. Sem ele perceber. Sem ele perceber. Ele lá só buscando. Aí Jesus, irmãos, você que está nos assistindo aí, cristão ou não importa. É importante que você está recebendo essa palavra, certo? E Jesus vai contar uma história bem interessante para elas, não? Doutor da lei, você aí que é do templo, entendido, teólogo, vou te contar uma história assim bem simples. Ia descendo de Jerusalém para Jericó. Significa que Jerusalém ficava no alto, não é isso? Primeiro ia descendo um rapaz de Jerusalém até Jericó. Esse moço ele se depara com os assaltantes. Isso. Toma uma surra, bate nele muito, larga ele no meio da estrada quase morto. Exatamente. Não é isso, Zona? Isso, exatamente. Quase morto. E aí, primeiro desce um sacerdote. Isso. O sacerdote, a Bíblia diz que o sacerdote passa de largo. Ou seja, passa longe da vítima caída. Vítima de assalto, roubaram tudo, deixou ele quase morto. O sacerdote descendo, após as suas atividades no templo, ele vai descendo para Jericó, para a sua casa, né? No mínimo, né? Quando ele vê aquela vítima caída, ele passa de largo, ele olha e passa bem distante, segue caminho. Ele não ajuda nem aquele... Aí a Bíblia diz, Osana, que tem um segundo personagem, qual é? É o levita que ele faz. O levita ele é responsável pelo templo, para poder fazer a manutenção do templo, levar as oferendas, os sacrifícios, né? E ele também era uma pessoa importante. A única lugar que ele podia ir é no Santo dos Santos, que é só sacerdote. E, inclusive, eu estava lendo, Osana, toda a linhagem do sacerdotal, ela veio da tribo de Levi. Sim. Eles eram todos levitas. Sim. Não é? Tanto porque tem gente que fala levita, igual tá falando aí, separando, né? Levita de sacerdote, né? Era só por causa da função, porque a função do sacerdote era homem e a função do levita... Mas eu falo assim, o dicionário bíblico ele explica que tanto os levitas quanto os sacerdotes eram da ordem de Levi. Sim.
não é? E hoje as pessoas falam levitas porque canta, né? Isso. Só que a função dos levitas antigamente, no templo, eles tinham a função, não eles cantavam também, eles eram responsáveis também pelo louvor, mas eram responsáveis também pela guarda do templo, Isso, tinha uma... de carregar os tabernáculos, Sim. quando era nômade na época, né? Uhum. Então, E também a arca, porque somente os levitas... a arca, né? Porque somente os levitas poderiam carregar a arca, porque se outra pessoa levasse, como foi o caso daquele homem que morreu, ele morreria. O levita eram pessoas separadas para levar a arca, e nas costas, aliás, né? Sim. Isso aqui é pesado. Né? Aí, ou seja, o levita também era uma pessoa do templo, entendido da lei. Sim. Sabia da lei, Sim. da palavra de Deus. Sim. Ele desce, Azunã, de Jerusalém para Jericó. O que aconteceu? Agora ele vai socorrer. Bom, o que aconteceu? Porque ele é do templo. O levita, ele olhou, fez a mesma coisa que o sacerdote, olhou de longe e tapou o gato, deixou o homem lá, caído lá e foi embora. Passou a casa, passou a família e nem sequer pensou em ajudar o homem acidentado. Ele não socorreu. Não socorreu. Por que ele não socorreu? Bom, tinha uma tradição no meio dos judeus, os sacerdotes levitas não poderiam tocar em gente morta. Então, como ele não sabia que o homem estava vivo ou não, mas ele estava desmaiado lá, eu acredito que ele pensou que o homem estava morto. Então, ele para não se contaminar, preferiu ir embora como sacerdote. Mas dá para ele dar uma conferidinha, não dava? Ele poderia olhar, né, ver se o homem realmente estava morto, mas acho que mas ele preferiu deixar se abster. Aí, na dúvida, é igual da eleição agora, tem gente que prefere se abster. Né? É verdade, preferiu se omitir. Ou ele preferiu ser omisso. Né? Os dois, né? Porque a Bíblia fala, irmãos, que tem duas formas de errar. Em ação, com nossas ações, ou não fazer nada. Beleza? Quem sabe fazer o bem não faz peca, não é isso? Verdade. Então, tem duas formas que a gente pode errar. Fazendo o errado ou deixando de fazer o certo, né? Isso. Aí, Osana, pessoal que está assistindo esse vídeo aí, e valeu por estarem aí assistindo, né? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir isso aí até o final. 13º personagem, Osana. Entendeu? 13º personagem. Entendeu? 13º personagem, não é isso? Não, é o terceiro personagem. Não. O bom samaritano não chegou lá não, filho. Quem desceu de Jerusalém foi só o sacerdote e o levita. Sim. Agora, 13º personagem. 13º. Não é 13º, não. Eu tava ouvindo 13º, falei, mas 13º? Achei que era o pagamento. A Zana tá achando que eu tava falando de dinheiro. De dinheiro aqui, né? Mas são 3 personagens, cadê o 10? Os 10. 13º personagem aí dessa história, Zana. Quem é que desce? O bom samaritano. O bom samaritano, né? O caso o samaritano, mas é bom por causa das atitudes dele, né? O samaritano desce de Jerusalém para Jericó. O que será que ele estava fazendo lá em Jerusalém? É uma boa pergunta. Vai que tinha parente lá, né? Porque não... Porque eles não se comunicavam. Eles não se comunicavam e os samaritanos não iam para Jerusalém. Provavelmente era comerciante, né? Fazer algum negócio, porque
Porque os samaritanos eles não iam, não participavam. Eles não se bicavam, não. Não. Pessoal, antes de entrar na ação, antes de falar como esse samaritano ele agiu com relação a respeito dessa vítima, desse moço que foi assaltado, que levou essa pisa lá, o não vai explicar quem eram os samaritanos. Rapidamente ele vai falar, tá? Para que quem está assistindo, só por uma questão de curiosidade, e a gente achou também que seria importante, tá? Falar um pouco desse samaritano, só para que vocês possam entender, beleza? Bom, os samaritanos são... Porque a pergunta, né? Por que os judeus odiavam os samaritanos? Por que os samaritanos odiavam os judeus? Por que eles não se comunicavam, não gostavam um do outro? Bom, os samaritanos são das tribos revoltadas de Israel. Pode falar olhando lá para essa câmera aqui, para as pessoas verem os seus olhos. Verdes. Os samaritanos são das 10 tribos de Israel. E quando Israel foi levado pelos assírios, na volta, eles não voltaram misturados. Eles não eram só totalmente da tribo de Israel. Eles eram misturados com fenícios e israelitas. Por isso que os judeus, que era da linhagem de tribos de Abraão, que não se misturaram com os outros povos, não gostavam dos samaritanos. Aí quando o povo é levado em cativeiro, quer dizer que quando eles voltam para a terra deles novamente, chega lá, Samaria estava ocupada por outros povos. Sim, estava ocupada por outros povos. Os sacerdotes, as pessoas que moravam lá eram misturadas com povos pagãos. Quer dizer que além de voltar a encontrar outros povos que não eram judeus, que não era da linhagem, não é, de Abraão, conforme o concerto, né? Na volta, você acredita que eles vieram também com misturas culturais, misturas culturais, religiosas, tanto que eles adoravam a Deus e aos povos pagãos também, aos deuses pagãos da época, né? E por isso essa mistura fez com que tivesse essa revolta com o povo judeu, que o povo judeu não aceitava a adoração aos deuses. Então, irmãos, é simples entender essa rivalidade, entendeu? Porque os judeus, eles eram de uma linhagem pura, né? O povo de Israel era de uma linhagem pura, era o povo do concerto. Deus fez um concerto com Abraão, Isaac e Jacó, certo? De adorar apenas um Deus. E o samaritano, ou seja, uma religião monoteísta. Porém, os samaritanos, eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. E eles tentavam adorar, ou diziam, não sei, que adorava a Deus também. O Deus único. Mas daqui a pouco eles também... E outra, quando surgiu uma ameaça de guerra, certo? Que houve um cerco de acho que 3 anos do pessoal de Samaria, mataram até muitos lá, né? Só evitando de entrar comida, diz que já mataram um bocado. Quando havia uma ameaça, eles falavam contra os judeus, eles falavam, nós não somos judeus. Certo? Mas para as outras coisas, eles falavam, não, nós somos judeus. Certo? Exatamente. Ou seja, não tinham uma crença definida. Eles adoravam, diziam que adoravam a Deus, mas na verdade adoravam outros deuses. Exatamente. Não é isso? Então, pessoal, sim. Só uma curiosidade, eles não entravam no templo, por quê? Porque quando Eles não entraram no templo? os samaritanos, eles não adoravam
a Deus no templo, porque quando teve a revolta, o rei ele criou outros templos para os samaritanos para que ele não se revoltasse contra esse rei e voltasse para o rei de Judá. Por isso que ele não entrava no templo. Ok. Então, assim, rapidamente a gente falou um pouco do povo de Samaria, só para você ter uma ideia. E agora a gente vai ver a postura desse samaritano. E aí, Osana, agora o ponto central dessa palavra, eu considero o ponto central dessa palavra, tá? Osana, o samaritano, o terceiro personagem, desce de Jerusalém para Jericó. Qual a atitude do menino? Ele olhou pro homem caído, ele se moveu de íntima compaixão e foi lá, socorreu O que é íntima compaixão? Íntima compaixão, ele usa de misericórdia, ele se comoveu com aquilo que estava acontecendo com o homem, ele se colocou no lugar daquele homem. O que mais? Aí ele pegou aquele homem, tratou as feridas dele, levou para uma estalagem lá, pagou todos os gastos dele e falou que se ele tivesse mais algum gasto, ele voltaria lá para poder pagar o restante. Poderia ficar. Tudo que ele gastasse lá era por conta dele. Era parente dele? Não. O moço era lá de Samaria? Será? A Bíblia não fala de onde ele era. Não fala, né? E ele faz um primeiro socorro lá no cara? Faz com o primeiro socorro. Ele cuida dele, cuida das feridas. Aí fica. Ele era religioso? Samaritano? O samaritano Ele serviu Não. a Deus, ao Deus único. Ele era religioso, mas ele não servia ao Deus único, né? Ele servia a Deus de Israel. Também, não só ao Deus de Israel, mas como os outros deuses também. Será que ele tinha o mesmo entendimento do pessoal de Israel, do templo, Não. no tocante à lei, à palavra? Talvez não, porque como ele não participava do templo, não ia no templo, né? Mas aí, Osana, eu pergunto, por que ele socorreu o cara? Se ele não era religioso, se ele não pertencia a um grupo religioso, ele não era convertido ao Evangelho, à palavra da época. O que deu nesse cara para ele socorrer esse rapaz? Porque isso daí é nato do ser humano, ajudar o próximo. É da natureza do ser humano. Mas é todo ser humano que gosta de ajudar o próximo? Aquelas pessoas que, por exemplo, tem pessoas que infelizmente são corrompidas por esse mundo, que se tornam más, que não tá aí pelo próximo, tá tão voltado para si que não pensa nos outros, só pensa em si mesmo. A palavra, irmão, diz assim, que o samaritano, primeiramente, ele cuidou dele. Colocou azeite, colocou não sei o quê, colocou uma faixazinha lá, colocou uns gases, certo? Antes de ligar pro SAMU, ele ligou pro SAMU? Na época não tinha, né? Na época não tinha, mas se tivesse, teria ligado. Ele prestou o primeiro socorro, pegou o cara que não era parente dele, que não era nada dele, e levou para uma estalagem e chegou lá e falou: cuida dele aí. Eu tô indo para uma viagem, tô lá indo fazer uns negócios, ou visitar minha família, ou fazer uns negócios. E tudo que... Quando eu voltar, o que ele tiver gasto,
E detalhe, ele poderia, o acidentado, Rosana, poderia ser até um judeu. isso é amor, cara. É, Isso é amor. Isso é amor, velho. verdade, ele não Isso, viu isso, quem era. isso é amor, Zana. Como diz, né, a parte lá que fala assim, estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste, estava doente e fosse... Ele falou, sabe o que, irmão? Quando eu voltar, o que ele tiver gasto, na volta eu pago. Se ele quiser comer um pão, se ele quiser precisar de uma roupa ou remédio que vocês gastarem com ele, comida, Tudo. a estadia, se precisar de ir na farmácia lá comprar uma dipirona para Eu fico imaginando você pagar tudo pra pessoa, né? pode ir lá na farmácia, faz uma relação, se precisar de remédio, pode ir lá comprar. Verdade. Tinha farmácia na época? Não, também. Tinha a Drogazil, não? Não. Quando eu Mas voltar, era prazeres. eu pago. Tudo que tiver gasto com ele, eu vou pagar. Aí eu pergunto para vocês aí que estão assistindo esse vídeo, ele era crente? Ele era um cristão? Não era. Ele era crente? Não era. Ele era um evangélico? Não era. Ele era um católico? Talvez não fosse. Pois é. Ele tinha uma crença definida? Não tinha. Ele servia a um só Deus? Talvez não servisse. Ele é um cara convertido, liberto, convertido, conhecedor da palavra? Não era. Ele era? Não. Não era. Mas ele tinha uma coisa que o sacerdote não tinha e o levita não tinha. Era o amor. O amor nele era O muito... que ele tinha, Zanão? O que ele tinha, o sacerdócio não tinha? E nem o levita. O amor ao próximo, né? Irmãos, ele amava. Ele não queria saber quem era. Ele não queria saber se estava morto, se estava vivo, se estava quase morto, se estava desmaiado. Ele não queria saber. Ele se colocou no lugar do outro. É uma pessoa, é um ser humano. Verdade. E é a minha obrigação ajudá-lo. Com certeza. Está entendendo? Estava dentro dele. Estava gravado nele. Porque o ser humano, por si só, independente de religião, o ser humano tem esse lado. Tem ser humano, tem gente má, lógico que tem. Com certeza. Mas a maioria é bom. A maioria quer fazer o bem. Verdade. Independente se serve a Deus ou não serve. O que é que eu aprendi, Osana? O que é que tu aprendeu dessa história aí, Osana? Que independente da religião, da pessoa, ela pode fazer o bem. E ela, o amor, ela é independente da religião. Você não deve ajudar as pessoas por ela ser de tal religião. Se ela é evangélica, eu sou católico, então não vou ajudar ela porque ela é evangélica. Não. Eu vou ajudar ela, mesmo ela sendo evangélica, eu sendo católico. Ela é bandista, ela é descrente, eu sou evangélico. Eu vou atrás lá, vou cuidar. Né? O importante é eu estar ajudando a pessoa. Não é... É o ser humano. A pessoa, o ser humano, não é a religião dela que vai definir se ela vai ser ajudada ou não. É a necessidade dela e eu poder ajudar. Aí eu pergunto pra você, por que o cara do templo não ajudou? Por que o levita do templo também não ajudou? Aí eu digo para você o que Jesus estava querendo dizer com essa história para o doutor da lei.
Jesus estava dizendo, sabe o que, irmãos? Que normalmente vocês agem assim. Verdade, ele age assim, vocês dizem que amam, dizem que cuidam, mas quando se vai na prática, não cuida. Por que eles não ajudaram aquele homem? Porque não tinha plateia, não tinha ninguém olhando, era só eles e aquele homem. Então, o samaritano, Não tinha ninguém para aplaudir. não tinha ninguém para E chamar eles de rabi. não tinha chamado de rabi. Então, se o samaritano, ele não precisava de plateia. Ele ajudava porque ele ajudava por querer ajudar. Agora, eles não, eles precisavam de elogios para inflar o ego deles. Em Mateus 23, Jesus chama eles de hipócritas. Em Mateus 23, Jesus chama eles de hipócritas. O que eu aprendi também com esse texto, galera, que de onde a gente menos espera vem a ajuda de Deus. Verdade, porque Deus, ele usa as pessoas que não inesperadas e em momentos inesperados. Ou seja, de onde a gente menos espera pode vir ajuda. E outra, Deus usa quem Ele quiser. E da forma que ele quer. Outra coisa que eu aprendi, Deus usa quem Ele quiser. Você aí diz que tem fé e não tem obra, a sua fé é vazia. É uma pseudo-fé. É um pseudo-evangelho que você está vivendo. É um pseudo-amor que você está vivendo e que talvez você esteja vivendo e que talvez eu esteja vivendo. É um pseudo-amor. E talvez o Zanã também esteja vivendo esse pseudo-amor. Provavelmente, viu? Provavelmente. Porque se eu não levanto a bunda da minha cadeira para ajudar o próximo, provavelmente eu estou vivendo um pseudo-amor. Pseudo-evangelho. Tá certo? Então, esse texto ele é muito rico, é maravilhoso, como toda a palavra de Deus é. Ok? E Jesus deixa aí, Jesus não ia contar essa parábola, essa história, para nossa reflexão à toa. Com certeza. E sem o doutor da lei perceber, estava inserido no texto. Estava ou não estava, Zanã? Estava inserido no texto. Zanã, mais alguma coisa para falar? O que você achou da experiência? Foi tranquilo? Sim. Foi. Não doeu? Não, e eu vejo também, Will, que é o seguinte, Cristo teve três momentos, do doutor da lei nessa história. A primeira, ele tentou lá desmoralizar Jesus, testar Jesus para ver se ele sabia. A segunda, ele tentou se defender quando Cristo citou a lei para ele. E a última foi que ele refletiu sobre aquilo e se converteu. Porque assim, a partir daqui. E quando Cristo fala assim. Você acha que ele se converteu? Eu acredito que sim. Quando Cristo fala para ele, quem é o próximo? Aí ele fala: quem é o próximo daquele que se acidentou? Aí ele fala: o samaritano. No peso dele falar que o samaritano era o próximo dele era muito grande. E Cristo falou: faça como esse samaritano. Então, a partir daquele momento, ele viu que ele tinha que fazer boas atitudes como aquele samaritano fez. Ele mudou a perspectiva daquele doutor da lei. Porque antigamente ele achava que ele era o cara. Mas depois que ele saiu de lá, ele viu que não era o cara. Ele viu que precisava se humilhar, se arrepender e mostrar que quem era o cara mesmo era Jesus. Era o mestre. Era o mestre. Pessoal, valeu, brigadão pela paciência de vocês, por estarem assistindo esse vídeo, né? Mais de 30 minutos. Eu agradeço pela paciência de vocês, espero que
essa palavra é, que ela tenha bastante valia na sua vida, que você possa pegar para a sua vida, sendo você cristão ou não, que você possa aplicar essa palavra na sua vida. Porque quando a gente ajuda o próximo, eu acredito que a gente se torna melhor. Seres humanos melhores. Podendo ajudar, é claro. Podendo ajudar, é claro. Não é? Então você não vai vender sua casa para ajudar o próximo. E nem tirar da comida, né? Vai ficar passar fome para ajudar o próximo. Não é isso que eu estou falando. É verdade. Podendo ajudar, ajuda. E outra, tem várias formas de ajudar. Tá bom? Brigadão, canal Semeando. E outra, pessoal, não se esqueçam de apertar o sininho de notificação para quando o próximo vídeo vier, você ser informado que eu fiz outro vídeo, certo? Não deixa de comentar, pedir os temas que vocês querem que eu faça. Tem uma moça aí que pediu para eu fazer a volta de Cristo, a vinda do Senhor. Vou fazer, vou me preparar, vou convidar uma pessoa que tenha condição de falar desse assunto para ficar um negócio bem bacaninha, certo? E compartilhe o vídeo se você gostou com a sua família, seus amigos e se inscrevam, tá bom? Brigadão, que Deus abençoe vocês. Um abraço. Hoje meu convidado aqui foi o Ozanam. Sabe muito da palavra, muito mais que eu, entendeu? Muito mais. E hoje o Ozanam veio aqui dar essa contribuição, né, Ozanam? O canal Semeando. Beleza? Pessoal, brigadão, viu? Um abraço. Deus abençoe você e a sua família. Beleza? Tem que levantar porque aqui não tem